Não é tão comum cair questões sobre função quadrática no Enem. Porém, um ano ou outro aparece uma questão. Este ano, inclusive, caiu pelo menos 3 questões ou 2 questões sobre função quadrática. Estranho. E aí já é um indício de que ano que vem não é correto, cai. Na verdade, não é comum que caia também no ano que vem. Mas, caso apareça, lembre-se que você não precisa estudar todo o assunto de função quadrática. Assuntos essenciais já te garantem uma boa nota e a interpretação que você precisa para fazer as questões sobre função quadrática. Inclusive, vamos analisar o que essa questão fala. Ao analisar os dados de uma epidemia em uma cidade, peritos obtiveram um modelo que avalia a quantidade de pessoas infectadas a cada mês, ao longo de um ano. O modelo dessa pesquisa é dado por P de T é igual a menos T ao quadrado mais 10T mais 24. Pronto, a função quadrática está aqui. Sendo T um número natural, variando de 1 a 12. Ótimo. Que representa os meses do ano. E P de T, a quantidade de pessoas infectadas no mês T. Perceba que o P de T, que é a quantidade de pessoas infectadas, está em função do T. Para tentar diminuir o número de infectados no próximo ano, a Secretaria Municipal de Saúde decidiu intensificar a propaganda oficial sobre os cuidados com a epidemia. Foram apresentados 5 propostas, com diferentes períodos de intensificação das propagandas. Aqui estão os períodos, entre o mês 1 e mês 2, mês 3 e mês 4, mês 5 e mês 6, mês 7 e mês 9, mês 10 e mês 12. E aí são os períodos, nesse caso, para que seja feito esse marketing, essa intensificação das propagandas para que tenha uma maior chance de essas pessoas serem menos infectadas, certo? E aí fala, a sugestão dos peritos é que seja escolhida a proposta cujo período de intensificação da propaganda englobe o mês em que, segundo o modelo, há a maior quantidade de infectados. A sugestão da proposta escolhida foi qual? Ou seja, existem meses que a quantidade de infectados é maior. E quando essa quantidade de infectados é maior, é aí que essa propaganda quer agir, onde existe um pico maior. E aí, quando fala sobre pico em função quadrática, o que significa isso? Lembre-se, quando você vê função quadrática no Enem, pense no seu gráfico. O seu gráfico é o quê? É uma parábola. E essa parábola vai ter concavidade para cima ou para baixo? O T é negativo. Se é negativo, então as concavidades estarão para baixo. O gráfico é aproximadamente assim. Isso significa dizer que existe um valor máximo aqui. Lembre-se, como é dada essa função? O eixo y, que no nosso caso é quem? É o P. E o eixo x é quem? É o T. Por quê? Porque o P, que é a quantidade de pessoas infectadas, está em função do T, que é o período. E aí é interessante você analisar. Por quê? Porque a gente, quando tem esse gráfico, o que acontece? Eu vou ter esse maior aqui, esse pico maior. E esse pico maior faz referência a quem? A um T. Esse T é o T máximo. Assim como esse pico aqui, ele representa o P max. O que significa isso? Significa dizer que nesse ponto existiu uma propagação maior de pessoas infectadas. E aí, subiu, chegou no pico, no ponto máximo e desceu novamente. Ou seja, segue o caminho do quê? Dos anos. Não é de 1 a 12? Então a gente tem essa ideia. E aí vem 2 formulazinhas que a gente deve lembrar que sempre caem no Enem e são as mais comuns de aparecer, que é o x do vértice e o y do vértice. Essas 2 fórmulas vão englobar a nossa conta.
certo? E aí, perceba, eles estão em comum. O x do vértice é o ponto máximo, assim como o y é o ponto máximo. O que significa isso? Esse x do vértice, que é esse t que eu coloquei, t máximo, é que nesse ponto aqui, quando o t tiver esse valor, vai nos dar o valor de p máximo. Então, por isso que eu coloquei eles como máximo, tá certo? E aí tem uma função interessante. Por quê? Porque como ele quer saber o mês que tem a maior quantidade de infectados, então a gente só precisa saber quem é o x do vértice. Às vezes, em questões, como aconteceu nesse ano também, ele pede esse p, esse y do vértice. Mas nesse caso, ele só quer o x do vértice. Por quê? Porque o x do vértice está com o tempo, e quando eu tenho que esse tempo é o tempo máximo, eu vou retornar também o período de pessoas, a quantidade de pessoas máximas também, que esse seria o y, mas não é o que ele quer. Então, a gente vai para o x do vértice. Ou melhor, eu posso colocar, já que eu falei do t, eu posso colocar sendo o t do vértice, ou seja, o t máximo. E a formulazinha é dada por quem? Por menos b sobre 2a. Essa é a fórmula. Onde t de v vai ser quem? Quem é b? Aí você vem aqui para a função. A função, se eu colocar, por exemplo, aqui em cima, a função é p de t igual a menos t ao quadrado mais 10t mais 24. A função é lá em cima. O b é quem? O b é acompanhado do t de primeiro grau. Então, ó, o b é 10. Como aqui é menos, então fica menos 10 dividido por 2 vezes o a é quem? O a é menos 1. Pronto. Então, a gente vai ter que o t do vértice vai ser menos 10 sobre menos 2, porque menos com mais dá menos 2 então. Então, o t do vértice vai ser nada mais, nada menos do que 5 positivo, certo? Porque menos com menos mais, quase coloco menos, mais 5. Ou seja, esse mais 5 representa o t, onde nesse t máximo, nesse mês 5 máximo, eu tenho a maior propagação. Então, se você vem aqui e substitui o t por 5, você vai achar a quantidade de pessoas infectadas máximas, que representa este pontinho aqui, certo? E aí tem, qual é o período? O período, então, é esse 3 aqui, ou seja, essa terceira proposta, onde o período, o tzinho, tem de ir do mês 5, ó, maior ou igual a 5 e menor ou igual a 6. Como é maior ou igual a 5, a gente considera o período 3, que nesse caso é a letra C. Percebe que função quadrática ela não tem segredo para o Enem. Você precisa lembrar dessas formulazinhas iniciais aqui. Sabendo interpretar o gráfico, sabendo dessas duas fórmulas, acabou a questão, você vai resolver com toda certeza. Inscreva-se, compartilhe, siga nossa página, mande para o seu amigo. Muito obrigado e tchau!